Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja conosco. Sejamos todos bem-vindos ao Centro Espírita Capitão Vendramin, principalmente aqueles que estão vindo a primeira vez. Nossa casa está sempre de portas abertas. Como sempre, vamos iniciar com os avisos da casa. Então, nossas reuniões públicas, com palestras presenciais, como de hoje, sempre acontece aos domingos, às 19 horas, como também vão para o nosso canal do YouTube, também aos domingos, um pouco mais tarde. Mas é sempre bom destacar a importância de nós estarmos aqui presencialmente, tá? Estar recebendo as energias da casa. Durante a palestra, a gente também está tomando passe, além do passe que é dado ali na sala de casa. A evangelização infantil acontece também aos domingos, às 19 horas, enquanto os pais estão aqui assistindo a palestra, eles estão sendo evangelizados lá embaixo. O Evangelho no Lar online sempre acontece nas terças-feiras, às 19 horas, no nosso canal do YouTube. Para quem não sabe, no nosso canal do YouTube é só digitar lá Centro Espírita Capitão Vendramin que vai aparecer no nosso canal. Nossa casa também oferece estudo dirigido online do Pentateuco Kardeciano. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos sempre às segundas-feiras, das 20 até as 21 horas. E nas quartas-feiras, o estudo do livro Céu e Inferno, também das 20 às 21 horas. A casa também tem passe de cura espiritual, acontece sempre às quartas, às 18h30, só que é necessário um atendimento prévio antes de começar esse tratamento. Para maiores esclarecimentos, por favor, procurar a recepção. Sempre às quartas, às 18 ou os domingos também às 18. Na recepção nós temos livros novos usados, artesanatos. Pedido de qualquer livro novo, é só pedir ali na recepção. Atendimento fraterno, para maiores informações, são marcados na recepção. Nosso bazar funciona sempre às terças e quintas, de 13 às 15 horas. Nós aceitamos doações de roupas, móveis, utensílios em geral. A instituição de Amparo Lar de Noé, que representa o braço da caridade do Centro Espírita Capitão Vendramin, atende gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade. Ajude-nos a ajudar, doando roupinhas para enxoval dos gestantes e para maiores informações sobre essas doações também na recepção. Se houver interesse em fazer sapatinho, casaquinho, manta de tricô ou de crochê, também conversar na recepção. Seja o contribuinte colaborando com a instituição de Amparo Arca de Noé ou com as despesas da nossa casa espírita. Então, para maiores informações também sobre essa contribuição, também na recepção. Aí na recepção nós temos ainda um pouco de pomada de boboqueiro, então quem quiser, é só pegar ali uma doação. E 2 avisos importantes. Dia 10, próximo domingo, haverá uma feijoada beneficente da instituição Amparo Arca de Noé. O valor será de R$30, é só pegar aqui, então não é para comer aqui, é para pegar aqui um boteco separadinho com arroz, feijoada, farofa, couve e laranja. E no dia 20 de agosto haverá um seminário lá na Fazenda Cota, com 3 palestras sobre as parábolas de Jesus. E logo após essas 3 palestras, terá uma noite de caldos com música ao vivo. O valor também é R$30. Aí no caso, dia 20, não é no domingo, é no sábado, para dar tempo para todo mundo poder ir para lá. No caso, no domingo, seria o dia 21, aí não haverá palestra tudo aqui na casa, porque já teve lá na Fazenda Cota. Então hoje nós vamos ter aqui, iniciando o mês de julho, a Luciana, falando sobre afinidades. Na terça-feira, que é o Evangelho no Lar, no livro Palavras de Vida Eterna, item 79, Pacifiquemos, quem fala sou eu. E no próximo domingo, o Alexandre Kalash, com o tema Evolução Espiritual, de onde viemos, o que somos, para onde vamos. Vamos então nos preparar para a palestra, através de uma oração, cerrando nossos olhos, elevando nossos pensamentos e os nossos sentimentos em prece. Deus Pai de infinita amor e misericórdia, permita que estejamos aqui reunidos no temor, nessa noite bendita de estudos e ensinamentos.
ao lado dos amigos espirituais da casa, os nossos que nós fazemos, possamos nos afinizar com tudo que for falado aqui hoje, possamos, através da compreensão, torná-lo prático. Dá-nos então a permissão de iniciar a palestra pública da noite. Que assim seja. Com vocês, Luciano. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje o tema da nossa palestra é afinidades, tirada dessas fontes, Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonati, Afinidade e Sintonia, Dicionário da Alma e do Espiritismo, O Consolador, Chico Xavier, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Saúde e Espiritismo, Amo Brasil. Quando a gente fala de afinidades, a gente fica pensando sempre nas coisas boas, as pessoas que a gente sintoniza com pensamento, sentimento, gosto, ponto de vista. Isso na vida material enquanto encarnados. Mas será que essa afinidades existe somente na vida material, na vida enquanto encarnados? A gente sabe que não, porque nós vivemos um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. E esse intercâmbio faz com que a gente tenha afinidade com determinados espíritos, porque nós não estamos sozinhos, nós somos o tempo todo observados, amparados, orientados, isso dependendo de como a gente age, de como a gente pensa, como a gente sente. Ou seja, tudo é energia, nós estamos interligados. Então essas afinidades a gente acaba atraindo consciente ou inconscientemente a presença de espíritos superiores ou inferiores. Do mesmo jeito que a gente se afiniza com as pessoas ao nosso redor. Do mesmo jeito que a gente se identifica com aquelas pessoas que pensam como eu, que têm o mesmo ponto de vista, e a gente acaba sintonizando com essas pessoas e se relacionando bem. Assim também com aquelas pessoas que a gente bate de frente, no modo de pensar, no modo de sentir. E aí, quando acontece isso, a gente mantém uma certa distância. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. A gente vai atrair ou repelir determinados espíritos de acordo com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente. Porque tudo acontece através do pensamento. E a gente vive isso o tempo todo. A afinidade é uma coisa que a gente começa desde quando a gente se entende por gente. Relacionamentos na infância, na adolescência, na vida adulta, no local de trabalho, os relacionamentos amorosos, as amizades. A gente começa a se identificar com aquela pessoa, querer ficar perto dela, conversar, falar a mesma língua. E na vida espiritual, a mesma coisa, só que a gente não consegue ver, mas eles estão próximos de nós. Eles estão o tempo todo nos observando, esperando que a gente cometa um erro, um deslize, para sermos influenciados. Isso quando os nossos pensamentos
estão desequilibrados. Os nossos sentimentos estão desequilibrados. Por isso que é importante a gente manter o equilíbrio com os pensamentos, com os sentimentos, para que a gente atraia, se afinize, se sintonize com uma espiritualidade boa, que traga uma energia boa para a gente. Então, no Dicionário da Alma, à luz do Espiritismo, o que seria a afinidade e a sintonia? Consiste na semelhança, identidade ou conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista. A sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes, que mantém a afinidade. Então a gente sente atraído por pessoas que pensam como a gente, que falam a nossa língua. E pelos mecanismos da lei da afinidade, a sintonia constitui lei inderrogável. Quais as implicações e consequências disso? Então, o que isso traz para a nossa vida? Será que é uma influência boa? É uma situação que é confortável? Cada um de nós constrói de uma maneira muito particular sua atmosfera moral. Então, cada um tem dentro de si o controle dos pensamentos e sentimentos. Tudo é uma questão de escolha. Eu escolho como eu vou agir durante a minha vida, como eu vou pensar, o que eu vou fazer. Eu não posso interferir no pensamento, no sentimento do outro. Eu posso aconselhar, mas conseguir modificar aquela pessoa eu não consigo, porque não está no meu direito, e está na evolução dela, no aprendizado dela. Então cada um tem a sua atmosfera moral, cabe a cada um agir daquela forma que achar conveniente. As consequências virão, dependendo das escolhas que a pessoa faz. Tudo tem resposta. Uma hora a gente é cobrado. Então eu não posso, de forma alguma, pedir que a pessoa pense como eu, haja como eu acho que deve. Cada um tem o seu momento de evoluir, de aprender. E a afinidade, sintonia ocorre nessa forma. A gente consegue se identificar, o diálogo fica melhor. Quando a gente se identifica, quando a gente consegue se harmonizar com o pensamento e sentimento daquela pessoa. E o contrário acontece também. As desarmonias e transtornos existenciais são decorrentes das imperfeições morais. Nós somos imperfeitos ainda. Nós estamos evoluindo, aprendendo, caminhando. Então nós não temos condição nenhuma de dizer que somos melhores que os outros. Nós estamos no mesmo barco, na mesma situação. É claro que uns vão mais rapidamente, outros vão mais lentamente. Como eu falei, de acordo com o tempo de cada um. Pelos processos naturais da afinidade e da sintonia, atraem espíritos igualmente imperfeitos e desequilibrados. Então, se eu estou agindo de forma desequilibrada, eu não tenho como manter próximo de mim somente espíritos perfeitos. Não que eles não fiquem, eles ficam para auxiliar, amparar, orientar, mas eles não interferem nas escolhas que eu estou fazendo. Eles simplesmente ficam observando. E à medida que eu vou me desequilibrando,
que eu vou me desarmonizando com o meu interior, eu vou atraindo cada vez mais esses espíritos imperfeitos. E aí fica muito difícil que a espiritualidade de luz possa agir. Eles vão estar sempre ali, mentores, guias, anjo guardião, como a gente denominar. Mas a influência maior vai ser daqueles espíritos com os quais eu me afinizei, eu me sintonizei, porque eu estou desequilibrada, eu estou com pensamentos negativos, com sentimentos que não condizem com a luz. E estes, ao envolverem com seus pensamentos perturbadores doentios, o indivíduo que se permite sofrer-lhes o assédio, influenciam negativamente o campo da vontade e do discernimento do encarnado. Ou seja, ele se envolve de uma tal forma com essa energia que ele nem percebe que ele está caminhando para o precipício. Ele fica tão envolvido com essa energia que ele não consegue discernir o que é certo e o que é errado. E às vezes acha que não está acontecendo nada, podendo empurrá-lo para situações difíceis, complicadoras ou calamitosas. A afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros. Por isso que é importante a gente orar e vigiar. Jesus já falava isso o tempo todo: orai e vigiai. Porque nós estamos suscetíveis a todas as influências. E como nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações, que está se transformando, é natural que essas influências fiquem cada vez mais presentes. Porque os nossos irmãos que não querem que o planeta evolua, eles vão influenciar para que a gente vá no caminho deles. E a gente já vivenciou situações aí pelo mundo provando isso. Então, quanto mais a gente alimentar através do pensamento, do sentimento, essa energia, mais difícil fica o planeta evoluir. Porque nós estamos contribuindo com essa evolução. A gente faz parte dele. Não tem como o planeta evoluir e a gente ficar de fora. Nós viemos de um ser, de uma força que é um conjunto. Nós somos parte de um todo. Se nós desequilibramos, a gente interfere nesse desequilíbrio. Por isso que nós temos que manter sempre a confiança, a fé, a esperança. Porque o mundo inferior, ele se alimenta da nossa insegurança, do nosso medo, do nosso pavor. Quanto mais nós tivermos medo, dúvida, mais eles ficam fortes. A gente tem que fazer o contrário. Porque a natureza, ela é perfeita. Tudo nela funciona exatamente como deve ser. Quem que desequilibra? Somos nós. No livro Consolador, de Chico Xavier, pergunta 178. Poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam suas afinidades nos interesses materiais, que podem simular a verdadeira posição moral da personalidade. Então a gente consegue identificar isso, né? No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício pelos sentimentos mais puros. Então, quando a gente está encarnado aqui, a gente sempre pensa na parte material. O que importa para mim é a parte material.
eu preciso conquistar, eu preciso ganhar, eu preciso vencer. E a gente acaba sintonizando com pessoas que pensam da mesma forma. No mundo de espíritos elevados, é o contrário. Eles trabalham mais a parte moral, que importa para eles. É isso. A gente sintonizar, se afinizar com bons pensamentos, bons sentimentos, atitudes elevadas, que vão contribuir para que a nossa evolução seja melhor, mais rápida. E nós tenhamos condição de habitar mundos que combinam com essa energia. Quanto mais ficarmos presos à matéria, mais espíritos inferiores nós vamos atrair para o nosso lado. O Livro dos Espíritos, a pergunta 302, de Allan Kardec. Ele pergunta para o espírito de verdade: a afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Igualdade dos graus de elevação. Nós temos no mundo espiritual uma hierarquia espírita, uma escala espírita. Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Então, a afinidade vai depender de como eu transformo a minha vida para eu atrair os espíritos da terceira ordem, que são os mais inferiores, da segunda ordem, que estão mais ou menos, ou da primeira ordem, que já são mais elevados. Por isso que depende do grau de elevação. Por isso que eu falei que a gente tem que respeitar o caminho de cada um. Nós estamos no mesmo barco, mas cada um faz do seu lugar uma forma peculiar, uma coisa assim minha de agir. Eu não tenho que julgar, eu não tenho que condenar, porque eu posso uma hora ocupar aquele lugar. Eu não estou numa situação que eu vou ficar sempre no primeiro lugar. Não. As histórias podem inverter. Então, o que a gente tem que fazer? Compreender e auxiliar dentro do nosso possível, da possibilidade que me condiz. Porque às vezes a pessoa compreende, mas não aceita. Então eu não posso interferir, eu tenho que deixar. É o que os espíritos de luz fazem. Eles colocam oportunidades no caminho da gente para mostrar que estamos errados. Cabe a mim perceber isso ou não. A mesma coisa acontece com os nossos irmãos. Na pergunta 484, os espíritos afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Então vai depender de como eu estou agindo na minha vida. Eu quero atrair coisa boa para mim? Ou eu quero permanecer aproveitando a vida da forma que puder? De qualquer forma, eu vou ser recompensada. De qualquer forma. Então, depende de mim, somente de mim. Aí mostra a influência pelo pensamento entre os desencarnados e encarnados. A sintonia, o bloqueio, se é um espírito inferior, se eu consigo bloquear essa influência,
Se é um espírito elevado, eu consigo aceitar a influência dele. E a onda longa, média, curta. O tipo de onda vai dizer se o espírito é elevado ou não. E a gente percebe isso no nosso organismo, no nosso modo de agir. Quando é uma influência negativa, a gente fica com pensamentos desequilibrados, o nosso organismo reage de uma forma ruim, trazendo problemas, dores no corpo, doenças. E às vezes a pessoa percebe isso muito depois. Inconsciente ou conscientemente, essa influência, uma hora, o corpo responde. Quando é uma influência boa, a gente também sente uma paz, uma leveza. Quando a gente vai tomar um passe, que muita gente fala: nossa, estou me sentindo leve, estou me sentindo bem, no passo de cura. Por quê? Porque estamos cercados de espíritos elevados, com bons sentimentos. Estamos passando essa energia para vocês. Se fosse o contrário, alguém viesse aqui para dar um passe, tivesse desequilibrado, essa energia não poderia ser boa. Então a gente observa nessa imagem que tudo é através do pensamento. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente e com o que a gente fala. E quanto mais a gente tiver desequilibrado, mais a influência, a sintonia do espírito maldoso vai agir em nossas vidas. Então, quanto mais frequente ou curta a onda, mais elevado é o espírito. E através do pensamento, os espíritos podem manipular o fluido cósmico ou universal e criar. Eles moldam através deste fluido o que eles querem. E é por aí que começa uma obsessão. É através desse fluido, do pensamento desequilibrado, do sentimento negativo, que uma pessoa começa a ser obsediada. Porque ela se afinizou, ela se sintonizou com essa energia. E a obsessão, que pode ser simples, ela pode chegar ao ponto de virar uma fascinação, uma subjugação. Porque a gente acha que a obsessão é somente de um espírito que desencarnou para o encarnado. Não. Eu posso obsediar qualquer um aqui que eu quiser. Basta eu ter uma influência sobre aquela pessoa e ela se deixar levar. A gente vê muitos casos aí de pessoas que são dominadas por outras, que ficam completamente sem ação. A pessoa domina de uma tal forma que tudo ela faz sem questionar, sem argumentar. E isso é uma forma de obsessão, principalmente se estiver atrapalhando a pessoa, prejudicando essa pessoa. Então existe essa influência de quem já desencarnou para quem está encarnado, entre encarnados, entre desencarnados. Porque no mundo espiritual também existem os chefes, os líderes das zonas umbralinas, das zonas inferiores, que atraem para o seu grupo aqueles espíritos que eles possam dominar, controlar, para que esses espíritos possam influenciar os encarnados. Então, olha só o que o nosso pensamento faz. Olha o poder que nós temos de se prejudicar ou se beneficiar na vida. Por isso que nós temos que ter muito equilíbrio.
E o que seria esse fluido cósmico ou fluido universal? Agora vai ser um teste, porque eu tenho 2 professores aqui que já falaram disso, né? Vamos ver se eu estou certa. De acordo com a codificação espírita, o fluido cósmico é a origem de tudo. É onde tudo começou. Então eles pegam esse fluido e modifica ao bel prazer deles a influência que nós estamos transmitindo para eles, a minha sintonia, a minha afinidade. Ele molda e passa para mim essa energia. Por isso que quando a gente tem afinidade com uma pessoa que pensa, que sente o mesmo que eu, a gente consegue conversar, se entender, fica tudo mais fácil. Porque aquela energia ali está na mesma sintonia. Quando a gente não sintoniza com certas pessoas, com certos ambientes, porque os ambientes também trazem isso para a gente entra em determinado ambiente e não gosta, não se sente bem, é porque aquela energia ali não combina comigo. Por que a gente vem para cá, assiste uma palestra, é diferente da gente assistir uma palestra online? O Alexandre falou agora mesmo aqui. É muito bom a gente estar aqui, porque a energia do ambiente contribui para que a gente saia daqui melhor. Mesmo que a gente não esteja aqui, esteja lá embaixo, esteja na sala lá da recepção, mas o ambiente todo foi preparado para trazer esse equilíbrio para a gente. Então esse fluido, ele dá origem a tudo que nos cerca. Então esses espíritos que se afinizam com o meu pensamento, com o meu sentimento, eles trabalham esse fluido. E aí o meu corpo reage, o meu organismo reage a essa energia. Eu vou me sentir bem ou eu não? Eu vou ficar doente ou não? Como os fluidos atuam sobre nós? No perispírito e no corpo. Absorvidos, os fluidos agem sobre o perispírito, causando bons ou maus efeitos, conforme seja a sua qualidade. De um espírito encarnado como nós, ele vai reagir sobre o corpo, porque está em contato. Porque nós somos espírito, perispírito e corpo. E o perispírito está no meio, ele é um intermediário. Então, quando esse fluido é manipulado por um espírito bom ou não, passa para o perispírito que atinge o corpo. E aí a gente vê as reações através dos sentimentos, dos pensamentos, das dores do corpo, se for uma energia negativa. Ou ao contrário, se for uma coisa positiva, a gente também percebe. Então nós somos formados disso aqui. Por isso que quando a gente agride o nosso corpo, o perispírito sofre. Quando a gente desencarna, o corpo fica, mas o perispírito vai, e ele vai prejudicado, e o espírito também fica prejudicado. Quando a gente volta, a gente traz vários problemas de saúde causados por desequilíbrios de outras vidas. Tem espírito que quando encarna, às vezes escolhe vir numa cadeira de roda, mudo, cego, surdo. Sabe para quê? Para se livrar de obsessores. Porque os obsessores não vão conseguir atingi-lo. Eu vou fazer o que com esse espírito que não reage? Eu não vou conseguir influenciá-lo. E aí abandona
Agora, olha que escolha mais triste, porque ele agiu de uma forma muito errada. E para ele fugir dessas influências, ele escolhe vir dessa forma. Ele agrediu tanto o seu corpo, o perispírito e o espírito, que ele aceita essa condição, para ele fugir das influências. Então a gente tem que cuidar do corpo que a gente tem. Não é ser escravo dele. É cuidar com consciência. Porque tem gente que fica obcecado em ter o corpo perfeito, esquece do resto, do interior, do principal. Só cuida do exterior. Tem que haver um equilíbrio. A gente não pode simplesmente, não, eu não estou sentindo nada, eu não vou no médico, eu não tomo remédio, está tudo bem. Quando vai ver, já é tarde demais. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio. No pensamento, no sentimento e no corpo físico. Porque nós ainda precisamos dele no mundo que a gente vive. É a morada do espírito. E o coitado do perispírito que sofre. Porque ele está no meio. E aí eu fico agredindo meu corpo, ele reage. E quando ele vai, coitado, está todo machucado, todo sofrido. Porque eu agredi o meu corpo, eu agredi através do pensamento, do sentimento. E eu me sintonizei, eu me afinizei com essas energias negativas. Atitudes para viver em harmonia com os outros e consigo mesmo. O que a gente precisa, né? O que a gente tem que aprender a desenvolver dentro da gente? Não é um exercício que a gente aprende assim da noite para o dia. É tudo gradativo, aos poucos. Se a gente colocar isso aqui em prática, aos pouquinhos, a gente vai percebendo que tudo fica melhor. A gente vai se afinizando, se sintonizando com uma energia mais equilibrada. Comunicar-se com assertividade. A gente saber se expressar, dizer o que pensa de uma forma que possa trazer benefício para mim, fazer se entender com o outro. Porque às vezes tem gente que fica com medo de falar, de se expressar, de dizer o que está pensando, o que está sentindo, porque eu vou magoar quem está perto de mim. E aí fica, às vezes, deixando de colocar aquilo que precisa e a situação se complica. Quando vai falar, não tem jeito mais. Outros já fazem de querer colocar tudo para fora de uma vez, e aí aquela relação que já estava desgastada piora. Então a comunicação tem que ser de uma forma cuidadosa. Manter uma postura positiva. É difícil diante do mundo que a gente vive. A gente tem muita insegurança, muito medo. Mas quanto mais a gente tiver essa insegurança, mais a gente vai afinizar com aqueles espíritos que querem que a gente tenha medo. Porque eles não querem que o planeta evolua. Se o planeta evoluir, eles não vão participar dessa evolução. Então, manter uma postura positiva. Através do quê? Da fé, da esperança, da confiança. Que tudo passa. Que vai melhorar. Claro, com equilíbrio também. Porque o otimismo demais acaba prejudicando. A pessoa foge da realidade. Nem muito negativo, nem muito positivo. Equilíbrio.
Tratar as pessoas da forma como gostaria de ser tratado. Amar o próximo como a ti mesmo. A gente está na mesma situação que o outro. As situações podem se inverter. Eu estou bem hoje, eu posso ficar mal amanhã. Eu estou por cima, eu posso ficar por baixo. Então eu tenho que respeitar as diferenças. Resolver os desentendimentos através do diálogo, a comunicação, as conversas que precisam ser colocadas. Não deixar para amanhã, porque às vezes a oportunidade não vem. A pessoa desencarna, eu não falei o que eu precisava, eu não pedi perdão, eu não me desculpei. Vai ver, é tarde demais. Demonstrar gratidão. Já foi comprovado que a gratidão traz benefícios para o corpo. Quem agradece tudo que tem, o que não tem, o que já teve, traz benefícios. Quem trabalha com esse tipo de energia fala que a gente tem que agradecer. E por quê? Porque do mesmo jeito que eu tenho, eu posso perder. Agradecer o corpo que a gente tem, a saúde dele, porque eu posso perder. Agradecer a casa, o trabalho, o dinheiro, porque eu posso perder. Respeitar as diferenças, oferecer, pedir e aceitar ajuda. Tem gente que não faz isso. O orgulho não deixa. Tem vergonha, tem medo. Não é humilde em reconhecer que precisa de ajuda. A gente não pede ajuda para a espiritualidade? Oh, meu Deus, me ajuda. Oh, meu Deus, me socorre. Por que eu não posso pedir ajuda para o outro? Não, eu sei mais que todo mundo. Eu não preciso de ninguém. Aí a vida vem e mostra que você precisa. Aí quando você quer resolver, não tem jeito mais. Saber perdoar. O perdão liberta. E a gente sabendo perdoar, a gente se afiniza, se sintoniza com espíritos evoluídos. Porque a gente se libertou dos sentimentos negativos que vão atrair espíritos inferiores. Ah, mas o meu irmão não aceitou meu perdão. Não tem problema. Ele se entenda lá depois com a espiritualidade. Você fez a sua parte. E quem já aprendeu a fazer isso, pode ter certeza que vai dizer que fez bem. Ser você mesmo. Tem gente que gosta de agradar os outros, né? Principalmente quando a gente é adolescente. Vou entrar no grupo, o grupo quer que pinte meu cabelo de verde. Eu não gosto do verde, mas eu vou pintar o cabelo de verde para poder agradar o grupo que eu participo. Se eu pintar o meu cabelo de azul, eu não vou ser aceita no grupo. A gente tem que parar com isso. Você tem que agir conforme aquilo que você acha. É claro que existem situações que a gente às vezes tem que dançar conforme a música, porque precisa. Mas o seu interior, a sua essência, ela não pode ser mudada porque o outro quer que você seja assim. Seja a paz que deseja ver no mundo. A gente exige tanto isso. Oh, meu Deus, cadê a paz do mundo? Vamos ter paz no mundo. Mas eu estou fazendo a minha parte? Eu estou agindo conforme deve ser para eu contribuir para essa paz? Se a gente conseguir fazer isso aqui aos pouquinhos, já vai ser muito bom. A gente vai ter do nosso lado espíritos equilibrados. A nossa energia, a nossa sintonia, a nossa afinidade vai ser muito boa. Era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham, a gente consiga refletir sobre tudo isso,
que o pensamento, o sentimento a gente tem que manter sempre ligado aos bons espíritos, porque o mundo lá fora já está bastante confuso. A gente não precisa mais atrapalhar, a gente precisa melhorar, porque a confusão já está aí. Então vamos conseguir aprender a desenvolver isso aqui, para a gente poder manter do nosso lado espíritos elevados que possam trazer melhora para o mundo e para nossas vidas. Que Deus tenha, todos estejam em paz. Obrigada. Vocês já repararam nisso? Se repararam, começa a reparar. Toda palestra aqui na frente, os primeiros 5 minutos, até menos, acaba resumindo tudo que o palestrante vai falar. Depois ele vai esmiuçando novamente. O Luciano falou um negócio muito importante aqui. Afinidade, que palavra tão bonita. Amor, que palavra tão bonita. Aí a pessoa fala assim, eu amo a fala de Divaldo Franco, ou palestra do Luciano. O outro fala assim, eu amo a fala de Rita. É a mesma palavra. Depende de como a gente está empregando. Outra coisa que é muito importante, que a gente, que é pai, que é mãe, ou que é adulto, tem que dar o exemplo. É muito comum de ver jovens pegar e falar assim, eu não tenho afinidade com essa música que você está escutando. Quem mais ou menos na minha idade, um pouquinho mais novo, sabe que a gente já decorou músicas que são gigantescas. Tem na nossa cabeça aquelas músicas, Legião, por exemplo, Eduardo e Mônica, Faroeste Caboclo, a gente fica a música inteira na cabeça. E as músicas de hoje estão cada vez menores e com mais palavrões. E a gente é imperfeito. Se você pega uma criança e dá tudo na mão dela, tudo que ela precisa dar na mão dela, ela vai demorar muito mais tempo a andar do que uma criança que tem que buscar alguma coisa. Então a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que mostrar, tem que... Né, eu quando era pequeno eu queria comprar um disco, hoje não tem mais isso, né, cara? Hoje eu pego a música em qualquer lugar. Mas a minha mãe e meu pai perguntavam, mas que música você quer escutar? Aí vai lá e comprava um disco, vinil. Tem gente que nunca viu um disco de vinil ou uma fita cassete. A gente tem que aprender a cuidar, porque a gente vai ser responsabilizado por isso. E também pelo nosso próprio exemplo. Agradecemos aqui ao Luciano por essa bela palestra sobre afinidades. Vamos então nos preparar para o passo, levando os nossos pensamentos, levando os nossos sentimentos a Deus. Deus Pai de Fidelidade e Misericórdia, agradecemos por mais este momento em que estivemos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos pedir por essa semana que começa, sempre a boa companhia dos amigos espirituais, nos amparando, nos protegendo das nossas imperfeições, nos dando força e resignação para que a gente possa sempre procurar o caminho do bem, a estrada do bem. Dá-nos então a permissão de finalizar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Quem quiser desejar, vá só fazer feliz.